Mais uma vez, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o dia da expiação e a importância desse dia relacionado aos eventos de purificação do santuário. Nós estamos vendo esse tema porque tem uma íntima ligação com Daniel capítulo 8, 14. Nós precisamos finalizar o livro de Daniel. Nós temos a Daniel 8, 14, nós temos dia ainda para a purificação do santuário. Nós temos de finalizar o capítulo 8, temos capítulo 9, capítulo 10, não vai ser demorado, capítulo 9, capítulo 10. Agora, capítulo 11 e capítulo 12, eu acredito que nós vamos passar algumas semanas ainda. Algumas semanas, sim. Capítulo 11 e capítulo 12 de Daniel. Principalmente capítulo 12. Principalmente o capítulo 12 de Daniel, que é algo fantástico que nós temos no capítulo 12, e eu não vejo a hora de nós chegarmos lá, no capítulo 12 de Daniel. Mas, por enquanto, nós estamos aqui no dia da expiação, e é isso que nós vamos hoje falar. Nós vamos conversar sobre o dia da expiação. O primeiro ponto é que o dia da expiação, ele era tido o maior dia em Israel. O dia mais importante relacionado aos serviços sagrados era o dia da expiação. Era o Yom Kippur, vamos dizer assim. Nenhuma obra nesse dia. Era um dia completo descanso, de consagração. Era a coluna mestra, vamos dizer assim, de todo o sistema sacrificial anual, o dia da expiação. Tanto que a ordem era que quem não afligisse sua alma seria extirpado de Israel. Levítico 23, versículo 29. Então, o dia da expiação, ele ocorria no dia 10º do 7º mês. Só que o 7º mês não é o mês de julho. Acostumados aqui. O 7º mês, ele era o mês de Tishri. E esse mês de Tishri não é o mês de julho, não é o 7º mês, porque o calendário, na verdade, ele começa, o calendário em Israel, o calendário religioso, ele se inicia no mês de março para abril. Então, foi ali, na metade ali, março para abril, que a Abib foi determinado para ser o primeiro mês do ano. Então, ali se inicia o ano, março para abril, de maneira que esse dia, é o dia da expiação, ele ocorre no 7º mês, e o 7º mês é o nosso mês de outubro. O nosso mês de outubro, então, vai equivaler ao 7º mês. Você já parou para pensar quantas coisas impactantes acontecem de setembro para outubro? Já parou para pensar? Nós temos o 11 de setembro, em setembro, e tantos outros eventos entre setembro e outubro. Nós podemos falar disso em outro momento. A Enciclopédia Judaica, ela tem um artigo lá falando sobre expiação, e lá ela diz assim, na página 281 da Enciclopédia Judaica, fala sobre os primeiros 10 dias do Tishri, do mês de Tishri, e ele diz que esses primeiros 10 dias eram dias de arrependimento. Era necessário que houvesse uma perfeita mudança de coração, para que Israel se comportasse como criaturas nascidas de novo, os israelitas, como pessoas que atingiam uma excelência. E isso culminava no dia da expiação, onde a graça misericordiosa do Altíssimo devia ser oferecida ao homem. Também lá na Enciclopédia Judaica faz menção que se desenvolveu nos círculos judaicos a ideia, eles começaram a crer que lá no 1º de Tishri, porque vejam, eram 10 dias já, com 10 dias de antecedência, deveria haver uma preparação especial. Logo no 1º de Tishri, o sagrado dia de Ano Novo e aniversário da criação, eles acreditavam nisso, todos os feitos dos homens eram julgados, e o destino de cada homem decidido, cada pessoa decidida. E que nesse dia, no dia 10, então, que era o dia da expiação, era selado o decreto dos céus. Selado o decreto dos céus. E você lembra de algo que se encontra lá em Apocalipse capítulo 7, que fala sobre o selamento dos 144 mil. É algo interessante, né, para fazer essas ligações aqui, essas pontes, acreditava-se dessa forma. Também na concepção judaica, falando sobre o dia da expiação ainda, é dito o seguinte lá na Enciclopédia Judaica, diz assim, eles criam que o Eterno, o Criador, estava sentado no trono para julgar o mundo.
Ao mesmo tempo, ele se reveste das funções de juiz, de litigante. Por que litigante? Porque ele é parte nessa controvérsia entre o bem e o mal. Perito, que avalia todas as pessoas, as obras, e testemunha também. E então ele abre os livros dos registros que estão ali. E nós vemos em Daniel capítulo 7 que nós temos livros de registro. Esses livros são apresentados lá em Daniel capítulo 7, quando diz: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Nós temos essa referência lá em Daniel capítulo 7. Então, Daniel capítulo 7 está apresentando exatamente o processo inferente ao dia da expiação. Quando diz que aparece o filho do homem, semelhante, né, o filho do homem, vai até o ancião de dias, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. É a mesma referência também a Apocalipse capítulo 4 e 5, nós estamos diante de um tribunal e livros são apresentados. Em Daniel são apresentados vários livros. Em Apocalipse é apresentado apenas um livro, mas com 7 selos. Então não existe essa coisa de pensar que os 7 selos lá no contexto que são apresentados no Apocalipse, na verdade estão apresentando-nos desgraças, estão apresentando um cavaleiro branco como sendo antes vermelho, que vai ser, aliás, terra na terra, depois vem outro cavalo, que vai ser a fome, depois doença. Não tem lógica. O contexto dos selos equivale ao processo que nós temos com o dia da expiação. Você tem isso em Daniel, você tem esse mesmo paralelo lá em Apocalipse. Por isso que é importante entender. Nós temos isso aqui no santuário, nós temos em Daniel, nós temos em Apocalipse, o livro do Apocalipse inteiro, aliás. Então, lá na enciclopédia judaica, ele fala disso. O criador é o juiz, é o litigante, é o perito, é a testemunha. Ele abre o livro de registro. Sempre haverá livro. Quando você vê livro de registro, lá em Daniel e Apocalipse, não é para registrar a fome, a morte, essas coisas, não. O livro de registro é para registrar os atos. Quando esse livro é lido, continua a enciclopédia judaica, na forma como eles estão, é apresentada a assinatura de todo homem que está ali. E soa uma grande trombeta. E aqui, essa grande trombeta, após ela, ouve-se uma voz mansa e delicada, os anjos tremem, e os anjos então dizem: este é o dia do juízo, é o dia da expiação. E então é feita a chamada do rebanho, e o rebanho é passado sob a vara do pastor. Ele é chamado, é colocado ali sob a apresentação, e então o Eterno faz passar toda a alma viva perante ele, e fixa o limite de vida de toda criatura, e determina-lhe o destino. Então isso aqui está relacionado ao dia da expiação, é uma crença judaica, está até na enciclopédia judaica. Fazemos mais. Continuando nosso estudo, no terceiro dia, nós vemos que é esse, onde ocorre o processo da expiação, o grande dia da expiação. O sumo sacerdote, geralmente, ele se mudava de sua casa em Jerusalém para os recintos do templo, já no terceiro dia. Esse era um processo costumeiro. Com ele, havia também outro sacerdote. Que, nesse momento aqui, estava ali por precaução. Porque caso este sumo sacerdote adoecesse, ficasse impossibilitado ou morresse, ele podia levar avante. Então, o que acontece? Ele se mudava para Jerusalém. Um dos sacerdotes mais velhos, ele estava com esse sumo sacerdote durante esse período. E ele estava o instruindo para que estivesse tudo pronto e fosse feito da forma correta. Quando chegava a noite anterior ao dia da expiação, o grandioso dia da expiação, o sumo sacerdote, ele também não tinha sequer permissão para dormir, para que não lhe sobreviesse qualquer tipo de contaminação. Interessante isso aqui. Ele não tinha permissão para dormir. E aí, quando nós vamos ver com Cristo, o Messias, ele passou também a noite inteira acordado, nas mãos dos guardas, desrespeitado, sendo torturado, e amanheceu o dia, ele já tinha passado a noite inteira ali. Ele não dormiu também, porque ele é o sumo sacerdote e também a oferta ao mesmo tempo. Nós vemos aqui um paralelo bastante interessante. No dia da expiação, todos se levantariam cedo. O sumo sacerdote, então, iria oficiar no mesmo sacrifício, como nós vimos, o da manhã e o da tarde.
Lá, Números 29:11 vai falar sobre isso, nós já vimos. Quando terminasse esse serviço, então iniciaria o serviço especial. Quando nós vamos para Levítico 16, nós vemos alguns detalhes, algumas informações adicionais. O sumo sacerdote, ele devia se banhar em água e vestir, então, as vestes sagradas, as vestes santas, vestes específicas para todo o ritual, a cerimônia que ele iria desempenhar. Um ponto aqui interessante é que durante o ano inteiro ele usava a insígnia de sumo sacerdote, ou seja, aquele traje e as pedras preciosas ali no peitoral. Quando é nesse dia, no dia da expiação, antes de ele entrar no lugar santíssimo, porque ele só entrava no lugar santíssimo nesse dia, somente nesse dia, no dia da expiação, ele tiraria essas vestes. Era necessário que ele tirasse essas vestes e colocasse apenas as vestes brancas de sacerdote. E a diferença que existe aqui entre uma veste e outra é o seguinte, é um cinto branco, e ele então usaria a mitra de linho do sumo sacerdote agora, em vez da tiara do sacerdote. Então havia uma mudança de vestes aqui. E essa mudança de vestes era necessária para que ele oficiasse como sumo sacerdote, um tipo de Cristo. Levítico 16:4 fala sobre isso, Êxodo 28 vai falar sobre isso, 39 e 40. Quando o serviço se iniciasse ali na expiação, ele iria receber da congregação 2 bodes e 1 carneiro. 2 bodes e 1 carneiro. Ele receberia, então. E também, junto com a sua própria oferta pelo pecado, um novilho. A sua oferta pelo pecado seria um novilho. Veja, o sumo sacerdote estaria oficiando também em favor de si próprio, porque ele era um pecador. E ele ofereceria um novilho. Nós teríamos aqui pela congregação 2 bodes e 1 carneiro, e pelo sumo sacerdote, um novilho. Então, é preciso fazer a diferenciação para que nós possamos prosseguir. Ele vai matar o novilho, porque o novilho é por si próprio, é por ele mesmo. Outro sacerdote vai apanhar o sangue desse novilho na tigela e não pode deixar com que esse sangue coagule. Ele não poderia deixar na bacia. Quando o novilho é morto, esse sumo sacerdote vai tomar brasas do altar da oferta queimada e colocar no incensário. Ele vai encher as mãos do incenso suave e vai levar ambos, é isso, as brasas e o incenso para o tabernáculo e vai entrar então no lugar santíssimo. Então, ele entra no lugar santíssimo ali, leva brasas, lembra brasas, aquela questão da brasa lá com Isaías. Nós vemos agora que o incenso também, a referência do incenso para intercessão antes das trombetas. Então é exatamente aqui, dessa maneira, que ele vai adentrar o lugar santíssimo. Quando ele chega lá, Levítico 6:3 diz que ele vai colocar o incensário no propiciatório. A nuvem do incensário vai cobrir o propiciatório, quando ele entra lá no lugar santíssimo. Esse ponto aqui é muito importante. A nuvem do incensário propiciatório, que está sobre o testemunho. E isso aqui era para que ele não morresse. Ele é envolto pela nuvem do incenso. E essa nuvem de incenso representa a intercessão. É por causa desta intercessão que ele fica oculto. Veja, ele é pecador, mas ele está representando aquele que não tem pecado. Mas ele ainda é um pecador. Ele não deixa de ser pecador. E isso para que ele não morra. Quando esta parte da cerimônia é concluída, ele vai sair e ele vai receber do sacerdote ali o sangue do novilho. Aquele sangue lá que ele ficou com ele na bacia, e ele vai levar esse sangue para o Santíssimo. Ele vai aspergir lá o sangue com o dedo sobre o propiciatório. E diz lá, no verso 14, ele vai espargir 7 vezes. 7 vezes ali o sangue com o seu dedo. E diz aqui no verso 6 que ele vai fazer expiação por si e pela sua casa. Esse é o primeiro aqui, por si e pela sua casa. Antes de o novilho ser morto, nós vemos aqui que tem lugar essa cerimônia, né? Tem lugar outra cerimônia. Que cerimônia é essa? Nós vamos ver agora. Nós temos os 2 bodes. Os 2 bodes. Serão lançadas sortes sobre 2 bodes. E diz aqui que uma sorte é para o Senhor e a outra pelo bode emissário.
Agora aqui chega uma parte interessante do nosso estudo, nós não vamos aprofundar nisso aqui, vamos deixar para o final, se der tempo hoje, sobre esse bode emissário. Qual o caráter desse bode emissário? Nós vamos ver. O bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, ou seja, para ser usado em referência ao Senhor, ele é oferecido como expiação pelo pecado. Aqui, ele é oferecido, ele é imolado. Pecado. Esse outro bode, existem versões, traduções, que o nome apresentado para ele é Azazel, mas na grande maioria hoje das versões, você tem apenas bode emissário. Você tem apenas bode emissário, não é isso? Mas ele, nas versões, algumas versões, no original, ele está bode, olha só, grande maioria das versões, Levítico 16:8, nós temos aqui, ó, sorte sobre os dois bodes. Uma para o Senhor, lá no original está o nome, né? O Yahvé, aquele que existe, e outra para o bode emissário. Aqui está Yazazel, ou Azazel. E aqui fala, né, que o sentido dele não é completo, no sentido de ter um sentido estabelecido, unânime. Uns dizem que é o bode emissário, o bode da remoção completa, e outros dizem, não, tem um sentido duvidoso, não é nenhuma coisa nem outra, e outros dizem que é um demônio, Azazel. Quem é Azazel? Porque no original está lá, Azazel. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, esse bode emissário, ou Azazel, ele não é imolado. Guardem bem isso na mente. Esse bode não deve ser apresentado vivo, de forma alguma, o bode emissário. Ele não é imolado. Existe uma palavrinha que está lá no verso 9 e 10 que diz assim, vamos aqui para o verso 9 e 10. Arão fará chegar o bode, né, sobre o qual vai cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, esse bode aqui, ele paga o preço pelo pecado, simbolicamente. Esse aqui faz expiação. No verso 10, esse outro bode aqui, que é o chamado bode emissário, que é chamado Azazel, ele não faz expiação. Muitos teólogos hoje, eu gostaria até de adiantar isso aqui, gostaria de adiantar esse tipo de coisa agora, mas não sei, não vou adiantar. Olha só, sobre esse tal de Azazel. Existem teólogos que eles dizem o seguinte, que esse bode aqui, que é o Azazel, esse nome aqui, Azazel, que é mandado para o deserto, você vai ver aqui no versículo 9, esse bode, verso 10, aliás, sobre o qual cairá sorte para bode emissário. Não é bode emissário, é sorte para Azazel. Aí você vai ver que as palavras podem se juntar e vão dizer aquele que leva, ou emissário. Ele é apresentado vivo. Esse é um ponto importantíssimo aqui. Ele é apresentado vivo. Ele não é imolado. Se ele não é imolado, tem pessoas que dizem, aqui é uma oferta só, dividida em duas. Existem teólogos de nome que falam sobre isso, né? Que esse bode aqui, ele representa Cristo também, esse outro bode. E aí diz, não, ele é mandado para o deserto, e lá no deserto, por exemplo, o comentário bíblico de Benson, ele diz assim, que os judeus, os estudiosos, dizem aqui que os pecados da nação eram transferidos, todas as marcas de reprovação, o povo orava para que todos esses males, eles caíssem sobre esse bode aqui, o bode que é levado para o deserto. Aí o comentário lá diz assim, que Cristo foi feito maldição por nós, pois nele foram lançadas as iniquidades de todos nós. Tudo bem, excelente, tem toda a lógica, Isaías 53 fala disso. Só que Cristo paga o preço do pecado. Sem derramamento de sangue, não há. E esse bode aqui, o emissário, só basta isso. Então, nós vamos ter vários intérpretes que vão falar sobre isso. Nós temos esse comentário aqui, nós temos outros comentaristas mais. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa de outros comentaristas. É bastante interessante esse estudo sobre esse tal desse bode aqui. A gente pode falar sobre ele depois, mais à frente, mais alguma coisa. Mas voltando aqui para o nosso tema, o que nós encontramos aqui? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para esse ponto onde nós ficamos. Voltando. Pronto. Aqui. Dia da expiação. Chegamos aqui. Dia da expiação. Então, nós estamos vendo
o que acontecia no dia da expiação. Não é isso? Esse bode, versículos 20 a 22, é o que nós estamos vendo aqui em Levítico, 16, 20 a 22. O que é que era feito? Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda. Isso aqui desmonta esse argumento desses teólogos. E são teólogos aí renomados, né? Igreja A, igreja B, igreja C. Eu não sei o que é que o pessoal pensa. Diz aqui, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, o que mais? Pela tenda da congregação. Vejam quais eram as partes, as partes que eram envolvidas, né, pela expiação, que eram alcançadas. Santuário, tenda da congregação e pelo altar. Havendo, pois, acabado de fazer expiação. Como é que essa expiação era feita? Pela morte do bode que foi lançado sortes para o Senhor. Com a morte dele se faz a expiação. Então não tem lógica querer pegar esse bode vivo aqui e dizer que ele está fazendo algum tipo de expiação, ou querendo dizer que ele representa a Cristo, porque a expiação já foi feita aqui no verso 20. É muito claro, a expiação foi feita aqui no verso 20, porque diz aqui, havendo, pois, acabado, finalizou a expiação, já foi feita. A expiação foi feita pelo santuário, tenda da congregação e pelo altar. Então chega o bode vivo. Então esses argumentos que falam, o bode vivo é Cristo, que recebeu a maldição, que é levado, não tem lógica, não tem sentido, porque a palavra diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Esse bode vivo aqui, ele não tem relação nenhuma com remissão de nada. Ele não pode levar, nem fazer nenhum tipo de remissão, nem expiação, porque a expiação já foi feita com a morte do bode, que foi tirado à sorte, que foi separado para o Senhor. O destino do bode, agora, que é o Azazel, no verso 21, é que vai nos fazer compreender, começar a ter indícios sobre o significado, a simbologia atinente a este bode. Então, o verso 21 diz, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Veja, aqui nós temos algo diferente do padrão ritualístico normal, geral. Aqui são confessadas todas as iniquidades dos filhos de Israel. Quando alguém oferecia o seu animal para fazer expiação pelos seus pecados individuais, é uma coisa. Aqui nós temos um bode vivo que foi apresentado junto com outro bode. Um é sacrificado, um paga o preço pelo pecado, que representa o Senhor, que representa Cristo, o Cordeiro de Deus, está aqui no verso 20. A expiação pelo pecado já foi feita. Esse bode aqui do verso 21, o sentido dele, a aplicação dele é outra coisa. Ele não está fazendo expiação por nada mais. Então aqui apresenta esse bode, Arão confessa as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os pecados que já foram expiados. Não sei qual é a dificuldade de ver isso aqui para alguns. Esses pecados já foram expiados, já foram perdoados, já foram purificados, já foram limpados. Aqui diz claramente, expiação pelo santuário. O que é que significa a palavra expiação? O capar, quer dizer, cobriu, pacificou, propiciou, expiou. Então, limpou. É o sentido que está lá em Daniel 8,14. O santuário será justificado. E aqui nós temos a palavra expiação. A congregação e altar. Foi feito já. Agora, após isso ter sido feito, Arão vai confessar. Arão confessa. Arão representa, como sumo sacerdote, Cristo. Representa como sumo sacerdote. Um sacrifício pelo pecado já foi feito. Agora há uma confissão. É uma mera confissão de todas as iniquidades sobre a cabeça do bode, com imposição das mãos. E o que é feito agora? Coloca as mãos, confessa as iniquidades e os porá. Veja, aqui diz que ele confessa, versículo 21, e a palavra aqui, ele vai confessar. A palavra confessar está aqui, ó, do hebraico, quer dizer jogar, é o yadá. É importantíssimo perceber isso. Confessar quer dizer jogar, ele vai jogar, atirar, lançar essas iniquidades. Então, se nós estamos aqui tratando de purificação do santuário, é como se você pegasse aqui algo que está sujo em cima da sua mesa, como se você pegasse ali algo relacionado, como se fosse ali uma carniça suja da mesa, você tirou ali, purificou dali e você está jogando em outro lugar. É esse sentido. Essa palavra também tem o sentido de atirar flechas, de lançar. Esse é o sentido de confessar.
Então ele vai colocar isso aqui, ele confessa, sobre o bode vivo. E diz, e os porá sobre a cabeça do bode. Porá, aqui, mais uma vez a palavra diz, estabelece, é o Natan, do hebraico Natan, estabelece sobre o bode. Ou seja, você em si, com relação ao bode, é como se você fosse o verdadeiro culpado por todos esses existirem, que foram retirados pela morte do primeiro bode lá do santuário, pela expiação realizada pela morte do primeiro bode. E isso aqui é feito, esse traslado aqui, para a cabeça desse bode vivo. O que acontece agora? Esse bode vai ser sacrificado? Não, porque se esse bode fosse sacrificado, era o bode que estava pagando o preço do pecado, e o bode que pagou o preço do pecado, que representa Cristo, o Cordeiro de Deus Imaculado, ele já pagou o preço, por isso que agora ele limpa o santuário, pelo seu sacrifício. Agora esse bode vivo, ele é entregue a alguém. E diz aqui, ele vai ser enviado ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então não tem sacrifício desse bode, esse bode não é imolado, esse bode não é sacrificado, ele é levado para o deserto e deixado lá. Não há derramamento de sangue. E a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então esse bode aqui não reme nada, ele não faz expiação por nada. Então o que acontece? Nós vemos nesse bode aqui, o cumprimento disso aqui tem 2 pontos aqui que se cumprem. Tem um ponto, o sacrifício de Cristo, e tem outro ponto também, né, agora nos últimos dias. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 20, o milênio. Porque eu não tenho como na minha mente conceber que esse bode aqui está fazendo expiação por pecado de ninguém. Você tem o próprio nome, Azazel. Azazel era um demônio, foi o nome que foi dado a um dos demônios lá do grupo do Shamiasa, que desce lá no Monte Hermon, e aquela coisa toda que nós sabemos. É um dos nomes que é dado a ele. É um dos nomes desse demônio acusador, exatamente no dia da expiação. É uma crença judaica relacionada a isso. Então, tem uma série de coisas relacionadas ao Azazel, nós vamos falar agora. Mas ele não faz expiação. Pronto. É esse o ponto aqui. Não faz expiação. Então, eu não entendo como é que alguns comentaristas vão dizer que esse bode aqui, não, ele é uma oferta só. Ele está representando o Cristo que recebeu a maldição. Não precisa, não existe isso. O cordeiro, o bode aqui, ele já pagou o pecado, o preço, e ele expia. Essa é a diferença. Ele está expiando, purificando o santuário, tenda da congregação e voltar. Agora chega o outro e é feito um traslado daquela culpa, daquela impureza que é retirada ali simbolicamente, jogada sobre ele, e ele não é sacrificado. E aqui, diz o verso 22, esse bode levará sobre si todas as iniquidades. Ele levará sobre si. A palavra levará quer dizer carregar. Não quer dizer que ele está pagando. Não, porque o primeiro bode já fez isso. E ele vai para a terra solitária. Terra solitária. Nós vimos aqui que essa terra solitária, no verso 21, é um deserto. E o homem soltará o bode no deserto. Versículo 22. Ele solta esse bode do deserto. É interessante isso aqui. Esse ponto é bastante interessante. Então, o homem leva o bode emissário ao deserto. Quando ele volta, ele se banha em água, lava suas roupas e volta ao acampamento. Levítico 16:30 diz, naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Mas, voltando ao que a gente falou, para não esquecer, quando nós vamos aqui, veja o cumprimento disso, de uma forma literal, Mateus capítulo 27, versículo 16. Quando nós chegamos em Mateus 27, versículo 16, nós encontramos que quando Cristo, o Cordeiro, ele é apresentado, olha só, ele é apresentado lá, diante da multidão, Pilatos, naquela época, prenderam fora da lei um revolucionário, um bandido maluco chamado Barrabás. E diz a palavra, verso 16, que naquela ocasião eles tinham um preso muito conhecido, Barrabás. E o verso 17 diz, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Sabe o que significa aqui? Isso aqui tem uma carga simbólica muito grande. Temos aqui uma carga simbólica muito forte, porque Barrabás representa Satanás e Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, as pessoas aqui, elas escolhem Barrabás, representando a grande maioria das pessoas que rejeitam
o convite da salvação e os méritos de Cristo. Cristo, ele é sacrificado. Da mesma forma que o cordeiro lá no santuário, no dia da expiação, para pagar o preço pelos nossos pecados. Barrabás, ele é solto. E ele é solto, ele vai embora. Ele não paga pelo pecado de ninguém. Mas ele vai embora, mas ele vai embora com a culpa. Porque ele, ali Barrabás, representando Satanás, é o verdadeiro. Por todos os pecados, o Cordeiro de Deus está pagando. Então, nós temos aqui a primeira representação material física desses dois símbolos que nós encontramos lá no dia da expiação. Nós temos o primeiro, que é sacrificado, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, e nós temos Barrabás, que é libertado. Da mesma forma também, veja, aqui representa Cristo e Satanás. Barrabás representa Satanás, mas que não é sacrificado. Da mesma maneira, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, olha, você pode encontrar alguém aí do meio evangélico, não é assim, não é assado, porque senão Satanás está fazendo expiação. A pergunta é muito simples. O segundo bode aqui, é sacrificado? Não é, então pronto. Não é sacrificado, acabou a história. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, nós vemos que no milênio, diz aqui a palavra, vi descer do céu, Apocalipse 20, verso 1, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo. Fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Você tem aqui mais uma referência, uma aplicação de algo que nós estamos vendo relacionado ao ritual do santuário no dia da expiação. Nós temos aqui Satanás sendo preso numa terra que vai estar como deserta, não é isso? Nós vamos lá para Jeremias, a Jeremias capítulo 4, não é isso? Jeremias capítulo 4, acho que é isso. Vamos ver se nós achamos esse texto. Como é que a terra vai se encontrar nessa época durante o milênio? Nós já vimos sobre o milênio também. Existem alguns enganos relacionados ao milênio que estão sendo pregados por aí, mas nós, quando vamos aqui para Jeremias capítulo 4, nós vemos aqui, ó, que ele fala sobre a terra, é isso? Ele vai falar sobre a terra. Jeremias 4, verso 23. Aqui Jeremias tem a visão dos eventos dos últimos dias. Ele diz, olhei para a terra, e ele sem forma e vazia, para os céus e não tinha uma luz. Então, esse evento aqui não pode ser nos nossos dias. Algo aconteceu. A terra está sem forma e vazia. E quando ele diz que a terra está sem forma e vazia, ele usa as mesmas palavras que são utilizadas lá no início. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, é o mesmo sentido de caos. O mesmo sentido de caos, de algo que não, de uma irrealidade, de algo vazio. Não tem habitação, não tem, é um caos aqui, é caos, é somente isso. E vazio, é algo nulo, algo ermo. É a mesma locução que é utilizada lá em Gênesis. E os céus não tinham a sua luz. Verso 24, olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Por que não há homem nenhum? Porque os eventos já finalizaram aqui em Apocalipse capítulo 20. E todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei, e eis que a terra fértil era um deserto. Veja que Jeremias descreve aqui que a terra fértil é um deserto. A terra se tornou um deserto. E o animal lá, o bode, que nós vimos lá no rito do santuário, ele é levado para um deserto também. Todas as cidades estão derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, nós começamos a compreender o que acontece aqui. Existe alguém, sabe aquele mandante? Quando você tem um crime, você tem um mandante. E aquele mandante, ele vai responder. Existe aquela pessoa, a autoria direta, e existe a autoria imediata, a autoria indireta. Mas os dois, eles respondem por um crime. Da mesma forma, no juízo celestial, tanto o mandante como o executor, eles respondem diante do tribunal divino. O mandante é aquele que concita, que leva a humanidade, o grande pecador de todos os tempos, que é Lúcifer, que é o Satanás, na verdade. E aquele que executa os pecados é o ser humano, porque já tem o pecado em si, nasceu pecador, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, mas além dessa natureza pecaminosa, existe o acusador.
existe o sedutor, o enganador, como diz a palavra, e também que nos acusa. Ele é o responsável, ele é o mandante, vamos dizer assim, de todos os crimes, e ele também responde. Então não é crível eu imaginar que se no juízo dos homens o mandante responde por um crime, por uma incitação também, por que no juízo celestial o mandante, o originador do pecado também não responderá? Sabemos que vai responder. Isso é apresentado em todo esse rito do santuário, aqui no dia da expiação, pelo bode, pela figura do bode que é levado para o deserto. O bode não é sacrificado. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, como é que esse bode paga preço de alguma coisa? É muito bom frisar isso, tornar a refrisar isso, porque tem pessoas por aí que vão interpretar isso e vão dizer assim, não, esse bode que é isso, que loucura, está dizendo que esse bode aqui é Satanás, ele está pagando um preço. Não, ele não está pagando preço de nada. Pelo contrário, foi colocado sobre ele uma responsabilidade de pecados que já foram expiados pela morte do primeiro bode. A gente vê isso, né, no verso lá. Os pecados já foram expiados. E ele então é mandado para o deserto. Ele é mandado para o deserto. Continuando aqui, no verso 33 diz assim: espiará o santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo. A pergunta: o que era realmente efetuado lá no dia da expiação? Outra pergunta: isso era feito como? Para que era feita essa expiação? Então, nós temos a expiação aqui dividida em duas partes, como nós já vimos, né? Primeira parte, expiação pelo santuário, pelas coisas santas, e expiação por pessoas. 2 pontos aqui. Expiação pelo santuário e expiação por pessoas. Que pessoas? Os sacerdotes e o povo. A expiação pelo povo, o objetivo dela, lá no verso 30, é purificar. Purificar de todos os pecados diante do Senhor. A expiação pelo santuário era fazer expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. As imundícias, ou seja, os pecados, contaminam o santuário, o lugar santo, as transgressões. Verso 16. A expiação pelo altar, lá no verso 19, diz assim: com aquele sangue espargia-se sobre o altar com dedos 7 vezes, para purificar também das imundícias dos filhos de Israel. Então nós temos muitos simbolismos aqui. Lugar santo e altar, eles não eram purificados por causa de algum pecado, um defeito, não, por causa das imundícias. Então fica muito claro aqui. Os pecados de Israel eram que contaminavam o santuário e o altar. O próprio Criador determinou que assim fosse no seu simbolismo. Isso aconteceu durante o ano inteiro, no ministério diário, que nós vimos ontem, o serviço diário, cada manhã e cada tarde, sendo oferecido o cordeiro. Esse cordeiro registrava os pecados, mas ele contaminava, ou seja, ele memorizava, e era memorizados no santuário, como se fosse uma caderneta de débito, que precisava ser apagada. E isso aqui era feito no dia da expiação. Santuário e altar haviam se contaminado, e o sacerdote se fez portador dos pecados também. Então, essa purificação aqui era necessária, mesmo que as pessoas tivessem trazido as ofertas. Pergunta: por que se precisava ser perdoado 2 vezes, vamos dizer assim? Por que tinha de fazer aquilo cada ano? Por quê? A nossa salvação, ela é condicional. Ela depende de arrependimento e de perseverança. Se você não se arrepende, você não é perdoado. O perdão está lá, mas se você não se arrepender, você não recebe os benefícios do perdão. É como se ele não fosse ministrado na sua vida, espargido na sua vida. Por isso que Ezequiel capítulo 18, verso 24, diz assim: se o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, fazer todas as abominações, aquelas coisas ruins, o que vai acontecer com ele? Aquelas bondades que ele fez são apagadas, veja só, de todas as justiças que ele tiver feito, não se fará memória. Pergunta: não se fará memória aonde? No santuário celestial. Não se fará memória, ou seja, o registro das bondades que ele fez é apagado. Agora começam a ser registradas as transgressões. E Ezequiel continua dizendo também que se um homem ele é mau, e ele depois muda, ele é transformado, todos os registros são apagados e não são lembrados mais. E agora, o que vai permanecer nos registros celestiais é aquilo que ele fez, de acordo com a justiça
É isso que está claro lá no verso 24, no verso 22 vai falar sobre isso. Das transgressões que ele cometeu, não haverá lembrança. Lembrança onde? No santuário. Então, sempre que alguém tem um coração sincero e pede perdão, existe o perdão. O perdão é aplicado. Agora, se a pessoa recebeu o perdão e depois ela volta a cair no pecado, o que acontece? Aquele registro, ele é como se fosse temporário, ele é um registro temporário. Ele é tirado e vai permanecer a situação atual da pessoa, seja de arrependimento, seja de rebelião. Isso fica claro. Quando chega o dia da expiação, que era o dia principal do juízo para Israel, chegou o momento dos israelitas renovarem a consagração deles e confirmarem o arrependimento. Por quê? Porque então eles seriam selados e receberiam vida. É isso que nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, é isso que nós vamos ver em Daniel 7, é isso que nós vemos lá no livro selado com 7 selos. Apocalipse 20, 12 diz: vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros, outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos são julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Por que Deus tem livros? É porque Deus precisa, para não se esquecer? Claro que não. Porque existe um juízo, existe um tribunal, existe um registro. Existe um registro de todas as nossas obras. É o que diz aqui no Apocalipse. O dia da expiação é um desse tipo, é um tipo disso aqui. Não havia livros lá no santuário, não há livros. Mas havia um registro. Havia um registro ali dos pecados que eram feitos. Os pecados das pessoas que já tinham obtido perdão e perseverado no perdão, na verdade, na justiça, eram apagados. Então, era uma purificação do registro. Purificava-se o registro, purificava-se o povo, e os pecados já estavam perdoados. Então, é isso aqui o sistema do santuário. Esse sistema. Agora a pergunta é, mais sangue que era aspergido ali, não havia de contaminar o santuário, ao invés de purificá-lo? Essa é uma pergunta interessante. Né? O novilho ali, aquele novilho, que era usado para expiação do pecado, o que é que ele fazia? O sumo sacerdote, nós já sabemos, tipificava Cristo, mas Cristo era imaculado, e o sumo sacerdote, não era imaculado. Nós sabemos disso. Então, quase tudo aí é simbólico, desde as vestes sacerdotais até a cinza, é simbólico também. Nós temos aqui um grande número de símbolos. Mesmo estes símbolos, eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. O sumo sacerdote aqui representa todo o povo. Todos os israelitas ali eram considerados como estando nele. Estavam neles. Por quê? Nós temos um padrão bíblico. O que diz a palavra? Quando o sumo sacerdote pecava, o povo pecava também, porque Adão era o representante do homem. Deus determinou Adão como representante do homem. Por quê? Por Adão entrou o pecado no mundo. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Pela ofensa de um, a morte reinou. Por causa da ofensa dele, a morte veio para todos, porque todos pecaram. Lá em Romanos 5. Cristo também, ele é um homem, o filho do homem, que representa, ele é representativo. Olha que coisa maravilhosa. Como? Você tem o segundo e o último Adão, que é Cristo. O primeiro homem, Adão da terra, é terreno. O segundo homem, ele é do céu. 1 Coríntios 15, 47. Esse segundo homem é o Senhor, ele é do céu. Ele desfez tudo quanto o primeiro homem fez de errado. Tudo quanto o primeiro Adão fez por sua transgressão, os efeitos dessa transgressão. Pela desobediência do primeiro homem, muitos foram feitos pecadores. Nós fomos feitos pecadores. Pela obediência do segundo homem, de um só homem também, muitos serão feitos justos. Aí vem a ofensa do primeiro homem, vem o juízo para a condenação. A justiça do segundo homem, que é Cristo, traz a graça sobre todos os homens para a justificação. Então, todos morrem em Adão, todos morreram em Adão, nasceram mortos em Adão, espiritualmente, mas em Cristo todos são vivificados. Está lá em 1 Coríntios 15, 22. Então, o sumo sacerdote, como um tipo de Cristo, representava a nação, mas ele era pecador. Quando ele entra no Santíssimo, ele entra como representante do povo. Representante do povo. Ele aparece na presença divina, mas o véu de incenso estava protegendo. Ele espargiu o sangue do novilho, e então ele estava limpo.
Ele próprio estava limpo, porque ele era pecador, mas Cristo não. Mas Cristo não. Em cada caso, a vítima morria. A vítima oferecida, tendo a culpa sobre a sua cabeça pela morte, né? Morria pelo pecado. Mas quando Cristo toma nosso pecado, ele é feito pecado, mas ele não é um pecador. O salário do pecado é a morte. Por isso, Cristo, ele é tanto o sumo sacerdote como também a vítima. Ele é tanto a oferenda como o sumo sacerdote que ministra a sua própria oferta. Coisa maravilhosa. Então, quando o sumo sacerdote, ele oferece o novilho e ele tem ali espargido o sangue sobre o propiciatório, ele então vai degolar o bode da expiação. Veja, primeiro o novilho, para que ele estivesse purificado. Após ele ser purificado, oferecendo um sacrifício por ele vai oferecer o bode da expiação, que é para o povo. E aí ele traz aquele sangue para dentro do véu, que é o lugar santíssimo. Coisa maravilhosa. E ele faz expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões. Então, o sangue do novilho e do bode vão efetuar duas coisas diferentes. Primeira coisa, ou primeiro, aliás, o sangue do novilho. O que é que o sangue do novilho fazia? É a expiação por Adão. Adão não, Arão e sua casa, pelo sumo sacerdote. O sangue do novilho era para expiar o sumo sacerdote. E o sangue do bode era fazer expiação pelo povo e pelo santuário. Não é isso que está aqui? Versos 11, versos 15 e 16. Ou seja, era o sangue do bode que fazia expiação pelo santuário. Quando ele sai dali, o sumo sacerdote, aí ele está limpo, depois de espargir o sangue do novilho. Então, nesse bode que era oferecido no dia da expiação, nós temos uma referência simbólica a Cristo, porque Cristo é sem pecado, santo, imaculado, inocente, Hebreus 7, 26. E esse sangue tem a eficácia de purificar. Ele purifica o santuário de todos os pecados. E todos os pecados que ficaram ali registrados naquele serviço diário, sacrifício de manhã e no sacrifício da tarde. Por isso que a palavra diz que Cristo se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, a linguagem do santuário, mais uma vez aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, quando o dia da expiação chegava, todo Israel devia ter confessado os seus pecados. Da mesma forma, pessoal, o dia da expiação, o grande dia da expiação, ele está chegando. Nós devemos hoje estar numa conduta de confissão de pecados, para que quando chegar o nosso nome ser passado diante do juízo celestial, nós possamos ser aprovados. Aquelas palavras que são ditas lá em Apocalipse, continue o injusto ainda sendo injusto, continue o santo na prática da santificação, ali são palavras que são ditas quando a obra sacerdotal do Messias finaliza no santuário celestial. São estas as palavras que são ditas, porque nesse instante aqui, aqueles que vêm no processo de santificação, eles serão definitivamente selados nessa obra, nesse caráter de santificação. Agora, antes que se faça essa purificação, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue do novilho, se purificava. Cristo não precisa disso. A gente vai ver em Hebreus, Paulo falando disso. Cristo não precisa disso. Cristo, ele é a oferta perfeita. Ele é a oferta perfeita que se ofereceu e ele ministra os seus méritos para todo aquele que crê. Todo aquele que crê recebe os méritos do seu sangue. Então, nós finalizamos por aqui o nosso estudo. Então, todos os pecados que eram registrados, que havia se feito confissão no dia da expiação, eles eram perdoados. Eles eram perdoados. Então, o Azazel, a gente pode ver depois mais alguns detalhes sobre ele, mas nós já vimos essa relação aqui. Ele vai entrar no mérito. Azazel é o emissário, Azazel é um demônio, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o importante é que Azazel não faz expiação por ninguém. Por quê? Porque Azazel, ele não é sacrificado. Sem derramamento de sangue, não há remissão. É uma figura que tende a representar realmente essa purificação. O pecado é purificado, mas aí você tem esse bode, e ele é levado para o deserto, e ali você tem essa figura de Barrabás, lá com Cristo, você tem Apocalipse 20, e aí nos dá a compreender realmente que aquele originador do pecado, no juízo celestial, a sua culpa também é colocada sobre ele. Então, essa figura do dia da expiação é muito importante hoje para nós. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados para que quando o nosso nome seja passado diante do juízo celestial, nós possamos estar limpos.
nós possamos estar purificados e que o sumo sacerdote diga: continue sendo justo, continue sendo puro. E então essa decisão seja selada definitivamente e para sempre no registro dos céus. Então, nós paramos por aqui, finalizamos aqui esse nosso tema, e que o nosso Pai Celestial nos abençoe a nós todos, para que possamos ter essa compreensão e possamos internalizar isso no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.